Olá, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre acidente de trabalho com exposição a material biológico, que é um dos principais riscos, né, de acidente que a gente tem na nossa profissão, né, os riscos biológicos e acidentes relacionados a esse risco. A definição, né? São os acidentes ocorridos com os profissionais que atuam direta ou indiretamente em atividades onde os mesmos estejam expostos e que envolvam sangue, fluidos orgânicos potencialmente infectantes, como por exemplo sêmen, secreção vaginal, ou fluidos orgânicos não infectantes se contaminados com sangue, como por exemplo suor, lágrima, fezes, urina, saliva, né? Esses fluidos, se eles não estiverem com sangue, eles não são infectantes. É importante destacar isso. E os ferimentos com agulha e material pérfuro-cortante são os considerados mais perigosos, né? Por quê? Através desses ferimentos, a gente pode adquirir aí mais de 20 patógenos diferentes, né? Sendo os principais o vírus do HIV, hepatite B, hepatite C, né? Então, por isso, a gente precisa ter bastante cuidado com as normas de biossegurança para a prevenção desses acidentes. Então, a autora aí, Marziali, ela traz que os acidentes de trabalho ocasionados por material pérfuro-cortante, né, entre os trabalhadores da enfermagem, eles são frequentes. Por quê? Porque faz parte do nosso processo de trabalho, do nosso dia a dia, a manipulação, né, desse material, principalmente de agulha. E isso acaba trazendo muito prejuízo para os trabalhadores e para as instituições. Por exemplo, quando acontece um acidente de trabalho desse, a gente tem risco à nossa saúde física, né, risco de contrair alguma patologia e também risco à nossa saúde mental. Por quê? Já pensou você se perfurar e saber que pode ter risco de ter uma soroconversão para o HIV, né? E outro dado bastante importante é que a gente não sabe o número real de acidentes. Todos esses acidentes, quando acontecem, eles precisam ser notificados. Porém, a gente tem muita subnotificação. Às vezes, os próprios profissionais eles ficam com medo, né, de falar que teve um acidente. Então, a gente ainda tem muito uma cultura de punição. E, na verdade, é importante a gente saber esse acidente para fazer a prevenção, né, para que isso não ocorra novamente. Alguns dados epidemiológicos, né, que a Organização Mundial de Saúde traz, é que a gente tem de 2 a 3 milhões de acidentes percutâneos com agulhas contaminadas, né, por ano entre os trabalhadores da saúde. 2 a 3 milhões, então são muitos acidentes. E outro dado que é importante a gente saber é que, apesar de ter essa quantidade de acidentes, o risco, né, vai depender do quê? De como foi esse acidente, a gravidade, o tamanho da lesão, presença e volume de sangue envolvidos. Então, assim, por isso também que os acidentes precisam ser avaliados, né, imediatamente. Todos os profissionais precisam se conscientizar dessa importância de notificar e de fazer a avaliação. Então, às vezes você acha que uma perfuração com agulha é muito pequena, mas mesmo naquela lesão bem pequenina, pode ter um risco aí de uma transmissão do HIV, por exemplo, né? Então, precisa se avaliar toda vez que tiver um acidente. As doenças, assim, mais frequentes, né, que tem risco de soroconversão após o acidente percutâneo, a gente vai ter o HIV, que o risco é de 0,3%, a hepatite B, que é de 6 a 40%, e a hepatite C, que é de 1,8 a 10%, né? E aí eu chamo a atenção para esse dado do HIV, que parece bem pequeno, né? 0,3%. Mas você já pensou, só o fato de ter a possibilidade de você contrair HIV, que é uma doença que não tem cura, né? Então a gente precisa se atentar e ter bastante cuidado. O profissional ele pode ser exposto aqui de três formas, né, a esses acidentes com agentes biológicos. A primeiro tipo de exposição é a percutânea, que é quando eu tenho uma lesão, né, provocada por instrumentos perfurantes e cortantes, como agulha, bisturi e outros
vidraria e outros instrumentos. O outro tipo de exposição é através das mucosas, então quando há respingo, né, desse sangue contaminado, desse fluido contaminado envolvendo o olho, nariz, a boca ou as genitálias. E através da exposição cutânea, que é quando eu tenho contato com a pele não íntegra, né, que é no caso de dermatites ou quando a gente tem alguma lesão, alguma ferida aberta, né, e tem contato com o sangue contaminado. Então, dessas 3 formas, a gente pode estar exposto, né, a esse acidente com material biológico. E quais são as medidas preventivas? Boas práticas de trabalho, utilizar os EPIs adequados aos riscos, educação. Então, assim, educação em saúde, os profissionais eles precisam passar por atualizações, eles precisam conhecer os dados, né, referente a quantitativo de acidente, ele precisa saber o que fazer em caso de um acidente com ele, né, lavar frequentemente as mãos, né, e o esquema vacinal completo. Então, essa questão do esquema vacinal, a gente observa desde quando vocês vão adentrar, inclusive no estágio, né? Então, quando vocês forem estagiar, vocês vão ter que ter cartão de vacina com esquema vacinal completo, né? Que é uma medida preventiva, inclusive, para essa questão dos acidentes, né? Hepatite B, a gente tem vacina. Então, se você é vacinado, imunizado, tem um risco bem menor de você contrair hepatite B. Então, todas essas medidas, elas precisam ser aplicadas, né, para prevenir os acidentes de trabalho com material biológico. Mas, se mesmo com as medidas de prevenção acontecer um acidente, o que a gente vai fazer? Para onde ir? Toda instituição, gente, vai ter os protocolos, vai ter um setor destinado a acolher esses profissionais que receberam o acidente, né? E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso agora. Primeira coisa, pare o procedimento e chame o substituto. Lave o local com água e sabão ou soro fisiológico. Comunique aí a sua chefia imediata ou o setor responsável, né, pela segurança do trabalhador. E aí esse setor vai realizar a notificação e vai iniciar o protocolo de profilaxia, né? Que protocolo é esse? Algumas patologias a gente tem esse protocolo pós-exposição, como por exemplo o HIV, que a gente tem a PEP, né, que é um conjunto de medicamentos que você vai tomar para inibir a soroconversão, né, uma forma de tentar prevenir para que você não contraia o HIV. E a hepatite B, a gente também tem um protocolo, né? No caso da hepatite C, não tem profilaxia para ser realizada depois. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do protocolo quando a gente tem acidentes envolvendo o risco de transmissão do HIV, né? Que é o vírus da imunodeficiência humana que provoca a AIDS. Então, após aquele atendimento inicial, né, de lavar a lesão, comunicar, vai se iniciar aqui o atendimento para verificar se esse profissional ele vai receber, ele vai tomar a profilaxia pós-exposição ou não, né? Então, primeiro a gente vai ter aqui 4 passos. Primeiro passo vai ser observar o tipo de material biológico, se ele é de risco de transmissão para HIV. Só relembrando aqui, qual que são os materiais biológicos que têm risco de transmissão para HIV, né? Sangue, sêmen, fluidos vaginais, líquidos de serosas, líquido amniótico, líquor, líquido articular e leite materno, né? Suor, lágrima, fezes, urina, vômito, saliva e secreção nasal, ele não tem risco de exposição para a transmissão do HIV. Mas, se tiver presença de sangue, passa a conter o risco, né? Então, a gente vai, primeiro passo, avaliar qual foi o tipo de material biológico que teve esse acidente, se tem ou não risco de transmissão para HIV. A segunda pergunta do protocolo é: o tipo de exposição é de risco para a transmissão do HIV? Quais são os tipos de exposição que a gente pode ter? Então, para a transmissão com HIV,
A exposição com risco, quando eu tenho lesão percutânea, contato de membranas ou mucosas, cutâneas com pele não íntegra, né, quando tenho alguma ferida na pele, alguma lesão, e mordedura com presença de sangue, tá, gente? Isso aqui também pode acontecer, de uma pessoa morder outra, né, e isso causa um risco aqui para a exposição de transmissão do HIV. E quando que não tem risco? Quando a pele está íntegra, não, mesmo que você tenha contato com sangue, se a pele estiver íntegra, não tem risco. E quando há mordedura também, mas não tem presença de sangue. Então, depois de avaliar qual material biológico, qual que é o tipo de exposição, a gente vai observar o tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento, se ele é menor que 72 horas. Por quê? Se já tiver passado 72 horas do acidente, a profilaxia ela não vai ter mais o mesmo efeito. Os medicamentos não têm o efeito esperado. Então, já não é mais indicada essa profilaxia, né? E o quarto passo é a gente fazer o exame, né, o teste rápido na pessoa e verificar se ela não é reagente para o HIV no momento do atendimento, né? Então, por que é necessário fazer esse teste rápido? Independente do acidente, essa pessoa ela pode ter contraído o HIV em outra situação. Então, a profilaxia, né, pós-exposição, ela só é indicada para quem não tem HIV de forma nenhuma. Então, se eu tiver sim para todas essas respostas, né, aí eu vou iniciar a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, né, preventiva. Lembrando que é um direito da pessoa recusar a profilaxia ou outros procedimentos indicados após exposição, por exemplo, coleta de exames sorológicos e laboratoriais, né? Nesse caso, se o profissional ele não quiser fazer todo o procedimento conforme o protocolo, sugere-se o registro, né, no prontuário para que seja documentado, né, e explicar que ele recusou o atendimento, que foi feita orientação contra os riscos da exposição, né, o risco e o benefício das intervenções. Isso é muito importante, né? Tudo que a gente faz precisa ser registrado para nos resguardarmos para situações, né, que pode ocorrer depois. O status sorológico da pessoa fonte, gente. Esse é o critério que ele não é obrigatório, pois nem sempre a pessoa fonte vai estar presente. Se estiver, ótimo, né? Porque aí o protocolo ele pode correr de forma mais rápida. Por exemplo, você está em uma unidade hospitalar, você tem um acidente com um determinado paciente e aí você sabe que aquele paciente não tem HIV. Ok, então já não tem esse risco para você. Mas vamos supor que você esteja numa unidade de pronto atendimento, né? Que a gente não tem essa informação se o paciente tem HIV ou não. E esse paciente, ele já não está mais presente. Ele foi lá, tomou uma medicação, você se perfurou, não falou para ninguém, e depois o paciente foi embora e você ficou com medo e comunicou, né, o setor de segurança. Nesse caso, a gente não tem acesso à pessoa fonte, não vai ter como saber o status sorológico, se ele tinha HIV ou não. Então, não tem problema, a gente vai seguir o protocolo, né? Vai ter que realizar o teste rápido aí no profissional, tá? Mas não é um critério. Se tiver a pessoa fonte, a gente verifica o status da pessoa fonte. Se não, ele não é um critério obrigatório, né? Dentro do protocolo. E como que é essa profilaxia, né? Quando ela é recomendada, ela envolve um esquema aí que tem 3 medicações, né? O TDF, o 3TC e o DTG. E a duração é 28 dias. Então, esse profissional, ele vai passar 28 dias tomando medicação. Essa medicação, ela pode trazer efeitos colaterais, né? É muito importante que ele não interrompa o tratamento para que realmente seja eficiente. E assim, gente, o transtorno emocional, psicológico, ele é muito grande, porque você já pensou, você vai passar 28 dias tomando medicamento e depois ainda vai ter que fazer um acompanhamento e durante esses dias você vai
não vai saber se você contraiu HIV ou não, porque ainda vai haver a possibilidade de soroconversão. Então, por isso que a gente precisa ter bastante cuidado na conscientização aí do uso do EPI correto e de minimizar os riscos de acidente, né, o máximo possível. Então, ele inicia o tratamento, né, vai passar 28 dias tomando a medicação e também vai fazer um acompanhamento clínico laboratorial, tá? Ele vai ter que fazer a testagem por HIV em 30 dias depois do acidente e 90 dias após a exposição. Ou seja, só após essa avaliação laboratorial, né, após esses 90 dias de acompanhamento é que esse paciente realmente ele vai estar de alta, esse profissional ele vai saber que realmente não contraiu o HIV. Então, por isso, mais uma vez eu reforço nessa questão da saúde mental, que é muito abalada, né? Geralmente esses profissionais eles fazem acompanhamento também com psicólogo durante esse processo, né? E aí é um processo bem traumático, né? E aí tem que colocar também essa importância, né, de estar realizando todo o acompanhamento correto durante esse período, tá? E não deixar de falar também das medidas de prevenção da infecção pelo HIV, né? Como, por exemplo, o uso do preservativo nas relações sexuais, porque o fato dele estar tomando medicamento, ele não é um medicamento para prevenção, né? É um medicamento que vai tentar evitar que esse vírus ele se multiplique na corrente sanguínea dessa pessoa que sofreu o acidente. No caso do risco da hepatite, né? Em relação à hepatite B, a gente também tem um esquema, né? Que o protocolo traz, que a gente, caso tenha risco, né? Do profissional ser exposto a uma contaminação com hepatite B, aí a gente vai observar qual que é a situação vacinal desse profissional, se ele não foi vacinado, se a vacinação está incompleta, se ele tem uma resposta vacinal conhecida, né? Se ele não tem resposta, porque muitas vezes pode acontecer isso também, da gente tomar a vacina e mesmo assim o nosso organismo não criar os anticorpos, né? E aí, quando a gente tem também a resposta vacinal desconhecida, né? Não sabe se tomou a vacina. Aí, para cada uma dessas situações, a gente vai ter uma possibilidade, né? Então, quando eu tenho aí também a avaliação da pessoa fonte, do paciente, né, que foi atendido, né? E aí a gente pode iniciar a vacinação, completar a vacinação ou também utilizar a imunoglobulina, né, que vem também como uma profilaxia, né, para combater aí o vírus da hepatite B, certo? Então, assim, hepatite B é mais simples quando a gente pensa no HIV, porque depois vai ter acompanhamento e tratamento, né? Já o HIV não tem cura. Para hepatite C, a gente não pode fazer nada, apenas o acompanhamento e o tratamento, né? Não tem um protocolo de pós-exposição, tá? Esse aqui da hepatite B, gente, depois eu quero que vocês observem esse quadro detalhadamente. Esses slides eu vou postar lá nas apostilas para vocês lerem com calma, tá? E depois a gente vai conversar um pouquinho lá no fórum sobre esses acidentes com exposição a material biológico, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima!